Bom dia, meus irmãos, meus amigos, que alegria poder voltar à sua casa, ao seu lar, para nós passarmos juntos alguns momentos meditando nas coisas de Deus. Meus queridos, eu ontem tratei de um assunto assim um pouquinho pesado aqui, falamos de diabo, de Satanás e tal, e hoje eu quero completar esse assunto porque surge uma pergunta, e é uma pergunta que quem lê a Bíblia mais ou menos conhece o assunto. E quem não lê a Bíblia talvez não entenda muito bem. É o seguinte, a pergunta é essa: será que existem crentes endemoniados? Será que um crente em Jesus Cristo pode ser endemoniado? E eu penso que a resposta imediata de todo mundo que está me ouvindo é: não pode haver. Claro que não. Claro que não pode haver. Só que, infelizmente, alguns crentes, em Jesus Cristo, vacilam na fé, se descuidam, não vigiam, não oram. A gente usa essa expressão, abrem brechas para o inimigo, aí o inimigo entra. E então, esse crente, ele não tem realmente a plenitude do Espírito Santo na vida dele, porque se tivesse, o inimigo não entrava. Então a pergunta é essa: existem crentes endemoniados? Resposta: não. Crentes, não. Há pessoas que podem até se dizer crentes, há pessoas que podem até se declarar como do lado de Deus, mas não estão vivendo uma vida que agrada a Deus, estão vivendo uma vida de pecado. Esses o inimigo toca. Olha só o que diz aqui. Eu ontem estava lendo aqui primeira carta de João, capítulo 5 e versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Quer dizer, quem realmente serve a Deus procura não viver em pecado. Falhas todos nós temos, sujeitos às tentações todos nós somos, mas a pessoa, no fundo do seu coração, não aceita, não vive em pecado. E diz: aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Bom, então esta é a primeira promessa, é a primeira realidade espiritual que nós encontramos. De modo que crentes endemoniados não existe. Não existe isso, não. Olha, a Bíblia diz uma outra coisa aqui. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 16. 1 aos Coríntios 3,16, diz assim o apóstolo Paulo: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta, e a resposta é, obviamente, sim. Nós somos o santuário de Deus. Sabe, meus amigos, meus irmãos, eu me criei no Evangelho. E certas coisas assim de espírito e tal, eu só fui entender bem mais tarde. E muita coisa eu só fui entender agora, depois de pastor. Porque eu me criei mesmo no Evangelho, pleno, sem envolvimentos com espíritos, com demônios, com nada disso. Pois bem, então, uma senhora que tinha sido mãe de santo, ela disse para mim assim: pastor, olha, o nosso corpo é um templo. O nosso corpo é um templo. Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui: não sabeis que sois santuário, quer dizer, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Essa senhora disse para mim: se não é Deus que habita, se não é o Espírito Santo que habita, é o diabo que habita. E pode ser que Satanás até nem se manifeste, mas ele está lá caladinho lá na vida da pessoa. Então, eu quero só mostrar para os meus irmãos, para os meus amigos, que quem está em Cristo, quem é uma pessoa cheia do Espírito Santo, como diz aqui: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isto é, da pessoa que serve a Deus, um crente em Jesus Cristo. Ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como é que pode estar um demônio ali? Não pode estar, não vai estar. Agora, se ele vive uma vida toda errada, aí não garanto nada. Eu vou terminar essa reflexão aqui contando uma pequena história. Eu fui pastor em Brasília e quando eu saí de Brasília, que fui para a África do Sul,
que eu fui como missionário, eu fui me despedir da igreja de um pastor amigo meu. Não tem importância eu citar o nome dele, ele está com Jesus, e o que eu vou dizer aqui foi uma coisa que aconteceu, todos viram. Pastor Vilarindo, da Igreja Batista Central de Brasília. Então, quando eu fui para a África do Sul, fui me despedir da igreja lá. E então, o meu tema foi esse, me lembro bem. Eu estava dizendo, meus irmãos, não existem crentes endemoniados. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, como é que uma pessoa que tem o Espírito Santo vai ter demônio ao mesmo tempo? Não pode. Muito bem. Estava eu dizendo isso e depois, no final da minha pregação, nós fomos orar e vem uma porção de pessoas à frente e daqui a pouco uma senhora se manifesta com um demônio. Aí veio à frente e todos que estavam ali diziam-se crentes, né? E ela era uma dessas pessoas. Aí, então, os auxiliares lá da igreja levaram a senhora para um gabinete lá dentro, lá atrás, né, para cuidar do assunto, porque nós não tínhamos muito tempo, o culto já estava no final, já estava até passando da hora e tudo. Então, o pastor quis encerrar a reunião na hora certa e levaram a senhora lá para dentro. Aí o pastor, então, após o que eu falei, ele disse para todos os irmãos, meus irmãos, olha, o que aconteceu aqui foi que o diabo quis desmentir a mensagem, quis se levantar contra a verdade. Não existem crentes endemoniados, o pastor Valmir está certo, tem toda a razão. Agora, Satanás quis, desmentir, vem botar uma senhora dizendo-se irmã para cair endemoniada aqui para dizer que crente pode receber demônio. Pois é. Então, quero lhes dizer o seguinte, esta senhora, ela não é daqui da igreja, ela frequenta aqui a nossa igreja, e o problema dela, essencial, é que ela fica aqui, fica ali, fica acolá, ela fica pulando de galho em galho, e ela anda em lugares estranhos, e ela anda recebendo espíritos por aí, e já não é a primeira vez que acontece. Vocês conhecem esta senhora. Então, eu só estou contando isso para dizer o seguinte, a verdade é essa, não existem crentes endemoniados. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode receber demônios. E todos aqueles que creem nisto, creem na palavra de Deus, digam amém. Glória a Deus. E para terminar, só mais uma frase. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não estranhe eu estar falando de um assunto como esse, um assunto assim um pouco, não muito agradável, né? Mas é porque nós, que estamos aqui do lado de Deus, nós temos que saber que do outro lado está o inimigo. E então, nós temos que conhecer o inimigo para podermos nos defender do inimigo e até para poder atacar o inimigo. Nós temos que conhecer as manhas e as artimanhas de Satanás. Eu queria convidar agora a todos para nós orarmos. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos, vamos fixar a mente em Deus e vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te bendizer nesta hora, Pai, porque a Bíblia diz a verdade. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é iluminação para o nosso caminho. A tua palavra é a verdade absoluta, é a verdade, é a palavra inerrante. Eu quero te louvar, ó Deus, pela tua palavra, pela Bíblia que nos esclarece os caminhos espirituais. Então, Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir que a tua palavra se cumpra agora no nosso meio. Abençoa a mim e abençoa a cada um dos meus ouvintes, a cada um dos meus assistentes, que todos os meus irmãos, que todos os meus amigos sejam cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, que todos sejam cheios da luz do Evangelho e todos tenham aquela autoridade para, em nome de Jesus, repreender todo o mal. Meu Pai, meu Rei, meu Deus, eu oro com fé. Eu te agradeço por tudo, meu Pai. Te louvo, te bendigo e te exalto. Em nome de Jesus.
a quem seja dada a glória e a honra para todo sempre, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, amanhã eu estarei aqui para nós continuarmos este movimento de oração e de leitura da palavra de Deus. Então, até lá, até amanhã, e que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.